Glória a Deus. Nessa noite eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Vamos começar nessa noite a orar. Começar nosso culto, onde vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos orar nessa noite. Em seguida, a irmã Sara vai louvar os 3 hinos, tá? A irmã Miriam vai começar com a oração nessa noite. E a Sarinha, a Sarona, aqui tem a Sarinha. A irmã Miriam vai começar com a oração. Só os irmãos com a paz do Senhor, vamos colocar de pé. Vamos começar o trabalho nesta noite. Senhor nosso Deus, Pai que estás no céu, Jesus, na Tua presença estamos aqui, começando mais um trabalho. Senhor, venha fazer presente no nosso meio, abençoar aqueles que já estão vindo, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Venha se fazer presente, Deus, venha tomar primazia neste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ouvir a Sara com os 3 louvores da nossa harpa cristã. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu convido minha mãe para cantar comigo. Vamos cantar o hino 186. Pela fé que uma vez me foi dar, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. Jesus, eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destrezas pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. Eu tirei ao fim desta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus. É que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus.
passo pensando em Jesus. As trevas me esfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim. Jesus me convida que eu suba pra cima da vida, voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao lago, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu. Jesus me revela mistérios dos céus. Vamos cantar o hino 25. Jesus, meu rei, mestre, meu Jesus. 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor, triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador, ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer leitura bíblica nessa noite, através da missionária Márcia. Amém? Está trazendo a palavra nessa noite. Oi, som. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Abram suas Bíblias em Salmo 51, 10. Amém?
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua louvará altamente tua justiça. Amém? Agradeço a oportunidade. Vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus e soberano Pai, Deus de poder, Deus de glória, graças, meu Deus, te damos, Pai, por até aqui nos ter trazido em paz. Senhor, eu te apresento aqueles que ainda estão a caminho da tua casa. Vem guardando, protegendo e livrando de todo mal. Senhor, abençoa, Pai, a cada um nessa noite. Ó, meu Deus, que cada um possa sair daqui hoje renovado, com alegria, com o coração contrito diante de ti, Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir louvores. Diele, tem um louvor preparado, Diele? Nessa noite, para louvar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oito. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, ao pecador perdoar nela, Ele só, e pelos seus santos sempre vela, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, e na dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa
pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe, irmã missionária Miriam. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Queremos ouvir também uma palavra pelo presbítero Alex nessa noite. Depois o pastor estará fazendo as apresentações. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, motivo de alegria de nós podermos estar na casa do Senhor nosso Deus, para rendermos a Ele louvor e adoração que lhe é devida. Quero ler um versículo da palavra do Senhor nosso Deus, que está em Salmos, número 40, que nos diz assim: esperei com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo,
Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Coisa maravilhosa é nós sabermos que quando nós depositamos a nossa confiança no nosso Deus, no nosso Criador, no nosso Senhor, nós podemos obter resposta. Quantas pessoas colocam a sua confiança em uma outra pessoa, em uma autoridade, alguém que está, quem sabe, mais elevado, mas muitas das vezes se esquece de confiar unicamente no Senhor, que salvou, que redimiu, que chamou e que deu um novo nome. Mas nós, essa noite, nós estamos aqui porque nós estamos perseverando, porque nós estamos confiando, porque nós estamos esperando no Senhor. E no momento certo, meus amados irmãos, nós colheremos a resposta, ou nós colheremos aquilo que tanto nós esperamos. Quantas pessoas nós já ouvimos falar e testemunhar das grandezas de Deus, mas passaram pelo processo ou passaram pelo tempo de espera. Nada está perdido quando nós confiamos no Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Deus continua abençoando o nosso presbítero. Passar para o pastor fazer as apresentações. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Hoje, quinta-feira, culto na direção dos nossos irmãos, das nossas irmãs do Círculo de Oração. E quero, neste momento, fazer aqui as apresentações. Nós temos ali um casal de irmãos que mora bem ali do lado da construção do pastor Moacir, não é? Um dia eu fui lá com o pastor Daniel, ele estava ali com a sua esposa, e aí me doou uns limões, e hoje ele está aqui conosco, não é? O pastor Daniel convidou para fazer uma visita, e o pastor Daniel não pôde estar aqui, está com problema de saúde, mas nós queremos agradecer a Deus e dar bem-vindos aos nossos amados irmãos, amém? Vamos dar bem-vindos a eles. Seja bem-vindo em nome do Senhor e volte sempre, amém? Seja bem-vindo, meu amado irmão, tá? Nossos irmãos, eles congregam ali na Adventista, né? E é um prazer para nós, né? Estamos recebendo nosso irmão e a nossa irmã para estarmos juntos nesta noite, né? Até a minha mãe ali, a dona Luísa, também está mais uma vez visitando a dona Luísa. Vamos dar bem-vindo para ela. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje, pelo menos 2 irmãos, eles justificaram, né? O pastor Daniel e o presbítero Ivandir, inclusive a irmã Delfina também. O presbítero Ivandir está muito ruim, até a injeção ele tomou hoje, tossindo demais. E aí é ruim, né, irmãos? Estar assim no lugar e tossindo não é muito bom. Então, eles justificaram justamente porque não podia estar aqui devido a essa virose que está aí pegando muita gente, né? Graças a Deus que até agora eu estou tranquilo com essa tal de virose, mas eu não sei se a massa já passou. O presbítero Alex outro dia parece que não estava muito bem, não é? Mas eu sei que quando ela pega, passa uma semana aí dando problema na pessoa, né? A irmã Nilzete também, a irmã não pode estar aqui porque ela tem problema na coluna, né? Ela às vezes está sentada, às vezes está em pé, às vezes está deitada, e ela queria muito vir estar aqui conosco, mas
justamente a enfermidade, né, irmãos? Nós temos que estar orando, porque nós sabemos que tem vezes que a enfermidade é um impedimento, né, irmãos? Às vezes é impedimento, e outras vezes não. A gente tem que continuar orando para que Deus possa dar a vitória para a nossa irmã, que ela gosta de estar congregando, né? Quando ela não estava com muito problema de coluna, ela vinha para a oração, estava nos cultos, né? Depois afetou assim gravemente a coluna dela e ela não pôde mais estar aqui conosco, né? Porque ela fica inquieta. Senta, levanta, às vezes tem que andar um pouquinho. Mas é assim, meus amados irmãos, nós estamos aqui nesta noite. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que alguns irmãos, outros não justificaram, não estão aqui, mas nós estamos, graças a Deus, né? A chave da nossa vitória é a obediência. Se nós formos falar de obediência, nós podemos ver na Bíblia Sagrada, e hoje, como é um culto do círculo de oração, quero deixar aqui uma pequena palavra, tá? Depois eu vou devolver para nossas irmãs, sobre o temor, né? E olha só, aqui em Êxodo, no capítulo 1, no versículo 17, aqui fala de duas mulheres temente ao Senhor. Elas não tiveram medo do rei, do faraó, e elas obedeceram a Deus. Elas usaram uma estratégia, né, uma sabedoria, para poder não fazer aquilo que o rei queria. Mas eu quero deixar essa passagem bíblica em Êxodo capítulo 1, do versículo 15, que diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e a virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Olha só, estas mulheres, devido ao temor, elas não obedeceram a um rei. O faraó era o rei na época. Você imagina a desobediência de um mandado de um rei. E as parteiras, ela estava, como se diz, correndo risco. Só que como elas obedeceram e confiaram em Deus, não fizeram aquilo que o rei quis. Por isso a Bíblia diz, é melhor obedecer a Deus do que homens. E muitas vezes os homens querem fazer algo, querem que você obedeça por alguma razão, aquilo que vem deturpando a palavra de Deus, e você não obedece. Porque se obedecer, na realidade, como se diz a Bíblia, está se acovardando, né? Quando a gente deixa de obedecer a Deus, então nós somos desobedientes e por isso vem a consequência. Mas devido à obediência e à confiança, Deus deu para elas sabedoria e elas não, ou seja, não foram prejudicadas. Porque aqui no versículo em diante diz: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? Ou seja, era para matar o menino ali no momento do nascimento. Mas matar, primeiro que, na realidade, matar não ficou para ninguém, nenhum ser humano. Porque depois isso veio o mandamento, não matarás. A Bíblia diz que é Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida. Então nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. E se nós formos aprofundarmos aqui, nós vamos ver que hoje também existe, não as parteiras, mas existe outra forma de matar crianças. É através do aborto, né? É um assassinato. Mas as parteiras, elas deixavam as crianças. Elas preferiram obedecer a Deus e deixar que as crianças nascessem. O rei chamou e disse: por que fizeste isso e deixaram
os meninos com vida. Sabe o que elas disseram? É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz, e os filhos, antes que a parteira venha a elas, o menino já nasce. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-se casas. Aleluia, Jesus. Estou meia rouca, mas vou tentar louvar. A Bíblia conta a história de uma mulher que no reino trabalhou com excelência. Era respeitada por suas amigas, fazia diferença. Órfãos e viúvas ela ajudou, quantas vezes outras ela levantou. Era referência por onde passava, pra fazer a obra ela costurava. Mas de repente adoeceu, de repente Dorcas morreu. Suas amigas muito choravam, sentindo a falta daquela que costurava. Mas de repente adoeceu, de repente Dorcas morreu. Suas amigas desesperadas, sentindo a falta daquela que costurava. Vai depressa, chama Pedro, dê a ele um recado, que uma mulher de fé está morta no cenário. Quando Pedro ali chegou, o milagre aconteceu. Dorcas Deus ressuscitou e voltou ao serviço para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Levanta, pois Deus tem um propósito, ouça mulher. É hoje que Ele vai honrar a tua fé. Não vai você, não levanta. Levanta, pois Deus tem um mistério contigo, mulher. É hoje que Ele vai honrar a tua fé. Não vai deixar você prostrada nessa cama. Hoje o Senhor te levanta. Essa palavra é pra mim e pra ti nessa noite, mulher. É hoje que Ele vai honrar a tua fé. Não vai deixar você morrer, então levanta. Levanta, pois Deus tem um mistério contigo, mulher. É hoje que Ele vai honrar a tua fé. Não vai deixar você prostrada nessa cama. Hoje o Senhor te levanta. Levanta outra vez para servir. Levanta outra vez para trabalhar. Levanta, a chamada não morreu. Levanta, Dorcas, Deus quer te usar. Deus quer ouvir de novo teu louvor. Usar você de novo pra pregar. Encher você com poder e unção. Pra quem está caído levantar. Usar você de novo pra curar. Usar você pra outros ajudar. Hoje Deus marcou o encontro pra reacender a chama. Hoje o Senhor te levanta. Oh, glória a Deus, aleluia. Outra vez para trabalhar. A chamada não morreu. Dorcas, Deus quer te usar. Deus quer ouvir de novo teu louvor. Usar você de novo para pregar. Encher você com poder e unção. Pra quem está caído levantar. Usar você de novo pra curar. Usar você pra outros ajudar.
Hoje Deus marcou o encontro para reacender a chama. Hoje o Senhor te levanta. Aleluia, Jesus. Hoje Deus marcou o encontro para reacender a chama. Hoje o Senhor te levanta. Amém? Aleluia. Eu convido nessa noite a Miriam, cantora Miriam, a Sara de Ellen, a corda de Ellen, missionária Val. Nós vamos cantar um hino em homenagem a nós mesmos, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vem, Sara, a Sara sabe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Acha que eu sou especial. Escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além. Você viu além, você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço. Mãe, você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Esse rolê, você pra mim é o melhor Você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Agradecemos a oportunidade. Evangelista Damião está com a oportunidade nessa noite de trazer uma palavra poderosa. Vamos fazer a oração, né?
Glória a Deus. Peço aos irmãos que se coloquem em pé nessa noite. Vamos estar fazendo oração nessa noite, aleluia. Maravilhoso Deus e soberano Pai, Deus, já te louvamos, sentimos a tua presença através dos louvores nessa noite. Pai, agora chegou a hora mais importante, que é a hora da tua palavra, Senhor. Meu Deus, usa o teu filho mais uma vez nessa noite, que a tua palavra possa penetrar em cada coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão alegres essa noite? Amém. Estamos gratos porque Deus nos concedeu mais essa oportunidade. Vamos aproveitar para ler a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1. Hoje estamos diante do culto do círculo de oração, mas no ensejo estamos em homenagem ao Dia das Mães. Então nada melhor do que falar sobre Ana, a história de Ana, uma mulher de oração, ao qual se tornou mãe por um milagre de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26 e o versículo de número 27. Apenas esses dois versículos. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26 e 27. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Glória a Deus. Tome o seu assento essa noite. Seja livre na sua adoração diante de Deus, porque o Senhor está aqui para receber as nossas orações, adorações, petições. O Senhor está aqui essa noite para receber todo o nosso louvor. Estou feliz em ver aqui conosco o irmão Pedinho, mas a sua esposa. Alegria imensa, irmão Pedinho. Sei que é uma alegria grande estarmos na casa de Deus, assim como diz o salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E já de vir à casa de Deus já me senti feliz, mas quando cheguei e vi o Senhor aqui, juntamente com a sua esposa, eu me senti mais alegre ainda. Seja muito bem-vindo a esse lugar, a casa do nosso Pai, casa de adoração. Louvo a Deus pela vida das nossas irmãs que estão na frente desse trabalho, parabenizá-las pelo esforço, a dedicação, que assim fizeram com toda a ornamentação, com todo cuidado, todo carinho, dedicado a esse momento tão especial que é o Dia das Mães, que foi no domingo, mas que estamos comemorando hoje. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Antônio Viana, e cada um dos irmãos e irmãs que estão presentes hoje nesse lugar. Alguns que não puderam vir e que já foi justificado o motivo da ausência, alguns por motivo de saúde. As coisas não estão fáceis, Esses dias está tendo uma virose por aí, espalhado nessa cidade, que não está fácil. Eu de ontem para hoje também, eu estou aqui, mas o meu corpo está todo dolorido, parece que fui atropelado. Passei a noite com febre de ontem para hoje. E hoje eu fui trabalhar mesmo assim, arrastado. Já voltei para casa e passei a tarde deitado, já levantei já próximo do horário de vir para a igreja. Ontem à noite o presbítero Alex estava lá em casa, nós estávamos ali, conversamos até tarde, mas depois que ele saiu, eu fui deitar, mas eu não estava bem, estava mesmo mal. Mas Deus tem cuidado de nós, e eu sei que isso são as coisas da vida passageira,
né? Mas que tem uma virose que está espalhada aí, tem muitos que estão acometidos por ela, e por esse motivo sabemos que alguns não estão conosco hoje. Então hoje estamos diante deste culto, do círculo de oração. Sabemos que a nossa vida precisa ser regada de oração. A oração é o adubo que aduba a terra das nossas vidas, né? Para nós crescermos bem, saudáveis, espirituais, nós precisamos estar em conexão com Deus, e essa conexão com Deus, ela é através da oração. A oração é quando nós conversamos com Deus, como conversamos com qualquer um amigo, né? Deus é o nosso amigo, aquele que está conosco, que não nos abandona. Jesus Cristo, quando subiu para o céu, ele disse: eu vou mandar um outro, né, que vai estar com vocês até a consumação dos séculos, até os últimos dias. Então ele disse: eu não vos deixarei só. Ele é o nosso amigo inseparável, é aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida, os dias bons, os dias difíceis, ele sempre vai estar lá. E a passagem que lemos hoje fala a respeito de uma mulher chamada Ana, que era a esposa de Eucana, mas Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina. E a Bíblia diz que Penina tinha filhos, no plural, né? E Ana não podia ter filhos, tinha madre cerrada. E Ana sofria por isso, por mais que Eucana amava Ana mais do que Penina. Penina tinha filhos, e assim ela usava desse pretexto para poder aborrecer a sua rival, né? Que estavam convivendo ali no mesmo ambiente. Ela aborrecia ela pelo fato de poder ter filhos e a outra não poderia. No contexto histórico, sabemos que a honra da mulher, principalmente no contexto judaico, na cultura judaica, a honra da mulher era dar filhos ao seu esposo. Uma vez que assim ela não poderia fazer isso, ela era uma mulher que pouco tinha valor diante da sociedade. E Ana se via menosprezada por ter alguém que poderia dar filhos ao seu esposo e ela não poderia. E a Bíblia diz que Ana chorava amargamente. Que Ana por algumas vezes chorava e deixava de se alimentar, porque ela se sentia pequena demais, por não poder dar filhos ao seu esposo e trazer honra para ela mesma. Um dia o seu esposo foi até Siló para oferecer ali holocaustos, e de ano em ano ele ia se apresentar diante do sacerdote, e Ana vai com ele. E a Bíblia diz que dessa vez Ana se afasta do seu esposo e vai ao templo orar. E Ana está orando ali sozinha, ajoelhada, clamando ao Senhor, chorando em lágrimas. E o sacerdote Eli está olhando, observando aquela mulher, e ele não ouve palavras saindo da sua boca. Ele simplesmente vê os seus lábios tremerem e lágrimas rolarem. E Eli, olhando, confundiu aquela situação, achando que aquela mulher estava bêbada, era alguém que estava embriagada, chorando dentro do templo. Porque muitas vezes, por muitas situações e circunstâncias da vida, você às vezes é mal compreendido pelas pessoas. Há um pré-julgamento a respeito das nossas vidas, muitas vezes somos mal compreendidos. E o sacerdote, ele não compreende a situação de Ana, mas Ana disse para ele: olha, a minha alma está
dilacerada. Estou uma mulher amarga por dentro, chorando amargamente porque eu preciso de um milagre. E nós sabemos que muitas situações o homem não pode resolver nas nossas vidas. Os amigos não podem resolver. E a única pessoa que pode resolver alguma situação que sai do nosso controle é Deus. Porque para Deus, Ele não perde o controle, Ele sempre tem um controle da situação. Você às vezes está olhando, a situação está difícil, as coisas estão difíceis, você é mal compreendido, mas Deus entende o teu clamor. Às vezes nas madrugadas, quando você está chorando, achando que está sozinho no seu quarto, no pé da sua cama, achando que ninguém está vendo, mas Deus está lá, presenciando cada momento e entendendo cada lágrima rolada no seu rosto. Deus recolhe essas lágrimas como forma de oração verbalizada. Aquilo que os homens não compreendem, não entendem, Deus compreende. Deus vê o nosso sofrimento, Deus vê a nossa dor, Deus vê a amargura que há no coração das pessoas. Porque por muitas vezes nós olhamos para as pessoas, conhecemos as pessoas de ver o exterior, mas o interior quem conhece é Deus. E às vezes nós cumprimentamos as pessoas em um ambiente como este, as pessoas estão sorrindo, demonstrando estarem alegres, mas o coração está triste, amargurado. E só quem pode enxergar isso é Deus. Só quem pode ver e pode compreender o interior do ser humano é aquele que conhece aonde os nossos olhos não conseguem ver, Ele consegue. Aonde os médicos não conseguem tocar, Ele toca. Aonde os advogados não conseguem solucionar, Ele soluciona, porque Ele tem um controle da situação. E Ana havia perdido o controle. Ela era uma mulher que há muito já tentara ter filhos e não conseguia. Mas ela sabia que existia um Deus no céu capaz de fazer o que ela não poderia. E Ana faz um voto diante de Deus e diz: Senhor, se o Senhor assim me der um filho varão, eu o entregarei para te servir por todos os dias da sua vida. Aqui nós entendemos um coração de uma mãe que ainda não tinha gerado um filho. Alguém que não estava pensando simplesmente no presente momento para um filho, mas estava pensando no propósito futuro de Deus para a vida daquele jovem, que ela já sonhava e pelos olhos da fé já conseguia visualizar o seu milagre. Porque o milagre na nossa vida ele é gerado por meio da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas os nossos olhos não conseguem ver ainda. Porque aquilo que nós estamos vendo não é fé, mas quando nós não vemos e já acreditamos, isso é fé. Às vezes você está olhando, o cenário está difícil, as coisas estão difíceis, mas os nossos olhos espirituais já estão vendo o milagre acontecer e a bonança chegar na nossa vida, na nossa casa, porque nós temos fé diante daquele que pode todas as coisas. Ana não tinha gerado filhos, mas no seu coração, pela fé, Ana já era mãe. Porque a sua fé lhe mostrava isso. E Ana voltou para casa debaixo da bênção do sacerdote. E Ana gerou um filho. E esse filho ela colocou o nome dele de Samuel. Porque Samuel significa a oração que foi ouvida por Deus. E ela pega aquele filho
e cumpre a sua promessa e leva ele diante do sacerdote à casa do Senhor, se apresenta com o filho e disse: olha, lembra daquele dia que eu estava chorando, lembra daquele dia que achava que eu estava embriagado, lembra daquele dia que não compreendeu a situação que eu estava vivendo? Por essa criança eu orava e Deus ouviu a minha oração. Às vezes você entrou aqui hoje buscando de Deus algo que nós não sabemos, buscando de Deus um milagre que ninguém aqui tem conhecimento da sua causa. Mas um dia você vai estar aqui contando o milagre do dia que você pediu e Deus ouviu a sua oração. O filho varão que Deus concedeu para aquela mulher que pela fé se colocou como mãe, Deus honrou de tal forma a fé e o propósito do coração daquela mulher, que Deus colocou na vida daquele jovem 3 funções, das mais importantes que poderia existir na vida de um homem. Deus deu a ele a oportunidade de ser um sacerdote, de ser juiz e de ser profeta. Profeta, sacerdote e juiz. Algo que qualquer mãe desejaria que um filho fosse um juiz. Uma mãe desejaria que o filho fosse um profeta. E uma mãe desejaria que o filho fosse um sacerdote. Deus pegou todos esses atributos e colocou em apenas um jovem, honrando a fé daquela mãe que ainda antes de gerar, colocou esse propósito diante do Senhor. Deus honrou a fé de Ana. E Samuel foi um jovem que serviu o Senhor todos os dias da sua vida. Quantas orações Deus tem respondido de mães que têm passado noites em claro, orando por um filho, preocupada com os filhos, passando por momentos difíceis, talvez financeiramente, talvez vendo o filho afastado da igreja, mas sempre com a fé de que um dia Deus traria de volta. Eu me lembro que aos 7 anos de idade, eu ouvi falar que alguém iria dirigir um culto, crentes iriam dirigir um culto, e eu nunca tinha ouvido falar de crentes. E eu com 7 anos de idade, morando na roça, ouvi aquilo, uma notícia que chegou naquela comunidade do lote 17. E uma chama tomou conta do meu coração. E eu falei, eu preciso participar desse momento. E eu não tinha com quem ir. E alguns jovens, filhos dos vizinhos, também desejaram ir. Nós fomos juntos, eu com 7 anos. E na hora do apelo, naquele culto, eu saí do meu lugar e fui e aceitei a Jesus. Não tinha ninguém da minha família que era crente. Eu com 7 anos voltei crente para casa. Pastor Raimundo Soldado, que hoje é pastor na Sudoeste, São Félix do Xingu, desbravando esse campo, essa região, ganhando almas para Jesus. E eu com 7 anos volto para casa imaginando como é agora que vou fazer para congregar. Uma criança, os pais não eram crentes, os irmãos não eram. E através de mim, porque eu queria ir e alguém tinha que me levar, só que me levava e aceitava Jesus também.
E de repente estava toda a família crente, pai, mãe, 6 irmãos. Todos estavam crentes, através de uma chama que Deus colocou no meu coração com 7 anos de idade. Os tempos passaram e depois os irmãos foram se afastando do evangelho. E na adolescência eu me afastei da casa de Deus, fiquei por uns 5 anos desviado da casa de Deus, andando por caminhos errôneos. Mas a minha mãe orando, clamando a Deus. E um dia eu estava na congregação aqui na Vila Amizade. Deus criou uma situação que me levou à casa do Senhor. E eu estou ali em uma guerra com o Espírito Santo, porque quando eu pisei o pé na porta, o Espírito Santo tocou no meu coração que eu deveria voltar para a casa de Deus e que aquele era o dia. E eu não entendi a mensagem, eu não ouvi, não sei quem pregou, não sei nada do culto, porque eu não vi a hora de chegar ao final do culto para mim retornar para a casa do Pai e aceitar Jesus novamente, reconciliar com Deus. E eu não sei que mensagem foi pregada, não me lembro quem foi o pregador, mas naquele dia chegou a hora do apelo. E na hora que o pregador começou a fazer o apelo para aceitar a Jesus, uma guerra começou dentro de mim espiritual. E eu começava a dizer, olha, se eu aceitar Jesus, vou ter que deixar de fazer isso. Se eu retornar, eu vou ter que deixar de andar com os amigos, tal. Se eu retornar para a casa do Pai, eu não vou poder mais ir em tais lugares. E essa guerra começou dentro de mim. E eu pedia em pensamento uma prova de Deus. Eu apenas pensei, eu não falei, eu apenas, no meu coração, falei, Deus, se o Senhor quiser que eu retorne para a tua casa hoje, o Senhor vai usar esse pregador para falar comigo. E quando eu terminei de pensar, o pregador apontou para o outro lado em que eu estava. Eu estava de lá, o pregador apontou para cá. E disse, essa senhora de óculos, se coloque de pé. A minha mãe se colocou de pé e ele disse, olha, Deus ouviu as tuas orações. E ainda hoje ele retorna para essa casa. Eu levantei do meu lugar, peguei o corredor daquela igreja e fui aceitar Jesus, reconciliar com Deus de novo. Deus tem respondido às orações das mães que não desistem dos seus filhos. Mães que clamam pelos seus filhos, Deus tem feito milagres por intermédio das orações dessas mulheres. Deus tem trazido livramentos a muitos que estão de pé até hoje, que ainda não desceram à sepultura, porque há mães que estão orando, há mulheres que estão perseverando em oração, clamando por essas pessoas, e Deus tem trazido livramento na casa de muitas pessoas, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que nós não deixemos de orar, de clamar por essa nação, por essa cidade, pelas famílias desse lugar, pelos filhos, que por muitas vezes não têm forças, mas que encontram forças em Cristo através da oração do pai, da mãe, da família, que unida em oração tem sustentado os seus de pé diante de Deus. E nesse momento eu convido você, se você puder, se coloque de pé comigo. No lugar em que você está, eu quero orar com você. Orando
pelas famílias. E você que está aqui hoje, talvez esteja representando alguém que não pode estar. Mas essa pessoa que não pode estar aqui, ela pode ser visitada pelo Espírito Santo aonde ela estiver. Jesus Cristo, quando andou na terra por alguns momentos, alguns chegavam diante de Cristo e falavam: Senhor, na minha casa a situação é essa, mas eu sei que por uma palavra o Senhor pode mudar a história. E Jesus Cristo simplesmente declarava o milagre na vida daquela pessoa, e quando aquele retornava para casa, o milagre já havia acontecido lá na vida daquele que estava longe da presença de Jesus. Então eu creio que pessoas podem ser alcançadas hoje através das nossas orações nesse lugar. Pessoas que não estão aqui, mas que podem ser alcançadas através de você, que veio aqui hoje e vai interceder por alguém que não está aqui essa noite. Feche os teus olhos. Espírito Santo, Pai Santo, poderoso e fiel, Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra, aquele que pode fazer, desfazer, refazer a hora que quiser, o Senhor que abre portas e fecha portas, e quando o Senhor o faz, não há homem que desfaça. Pai Santo, nessa hora eu te apresento famílias que estão reunidas nesse lugar, pessoas que não puderam vir até aqui, meu Pai, mas aonde elas estiverem, meu Deus, alcance essa pessoa agora, visita a casa dessa pessoa, e em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda doença, toda enfermidade, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nós ministramos a cura, nós ministramos o milagre, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Essa pessoa seja curada no corpo físico, seja curado na alma, toda a tristeza, toda a amargura, que assim como Ana estava naquele dia, essa pessoa seja agora curada, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Pai, essa virose que está espalhada por essa cidade, assolando pessoas, irmãos nossos que não puderam estar aqui essa noite porque estão enfermos, em nome de Jesus, nós declaramos a cura na vida dessa pessoa. Pai, nós declaramos portas abertas, nós declaramos a restituição de coisas que foram perdidas na vida dessas pessoas. Pai Santo, abençoa essas mulheres, mulheres que são mães, mulheres que ainda não são, mas o seu coração já anseia pela fé em gerar filhos, e nós sabemos, Deus, que filhos são herança do Senhor. Abençoa, Pai, essas famílias, nossos irmãos e amigos que aqui estão nessa noite. Pai, visita a casa, visita o celeiro, visita as finanças, visita, Pai, a vida emocional, psicológica, e muda a história, meu Deus, dessa pessoa. Assim eu te peço, e em teu nome nós declaramos o milagre na casa dessa pessoa, na vida, na família, nos negócios, nos projetos, nos sonhos, em o nome de Jesus. E só aqueles que creem e recebem por fé, digam amém. Toma o teu assento essa noite, crendo
que o milagre alcançou tua casa e tua família essa noite. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade e devolvo o microfone a quem é de direito, em nome de Jesus.